Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. No vídeo de hoje eu vou comentar um capítulo do meu livro Prática no Processo Civil, mas especialmente o capítulo que trata sobre uso capião extraordinário. A ação de uso capião extraordinário tem como finalidade possibilitar a regularização da propriedade imóvel, seja o imóvel urbano ou rural, adquirida através da posse desse imóvel mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 15 anos. Este prazo pode ser reduzido para 10 anos se o interessado reside no imóvel. Se tratando de ação real imobiliária, é importante que aquelas pessoas casadas ou que vivam em união estável se façam acompanhar dos seus cônjuges ou companheiro, ou que apresentem, junto com os documentos, uma autorização para também litigar em nome dessas pessoas. A ação de uso capião extraordinário tem apenas dois requisitos, que é o animus domini, o animus de dono, no sentido de que o interessado trate aquele bem que ele deseja regularizar a propriedade como se fosse seu, cercando, cuidando, pagando os impostos, e também o prazo prescricional, ou seja, a posse direta do bem pelo prazo de 15 anos ou 10 anos se ele habita, se ele reside no imóvel. A possibilidade da regularização da propriedade imóvel por meio da ação de uso capião extraordinário está previsto lá no artigo 1238 do Código Civil. O novo CPC não há mais a previsão no novo CPC de um procedimento especial para a ação de uso capião extraordinário. Agora, como ocorre nas outras ações de uso capião, o ordinário e o especial ou constitucional, se segue o procedimento comum. No meu livro Prática no Processo Civil, você vai encontrar um resumo deste procedimento, todas as suas etapas, para que você possa, de forma adequada, acompanhar o processo, evitando erros e demoras desnecessárias. Conforme norma prevista lá no artigo 47 do Código de Processo Civil, a ação de uso capião extraordinária deve ser ajuizada no foro de competência aonde está localizado o imóvel usucapiendo. No meu livro, eu trago uma lista completa dos documentos que o interessado deve apresentar. Eu vou ler e comentar essa lista aqui prevista dos documentos necessários para esta ação. O primeiro item da lista, obviamente, que são os documentos pessoais. Cópia do RG, do CPF, comprovante de residência. É necessário também, para aquelas pessoas que são casadas, separadas, divorciadas ou viúvas, é necessário também apresentar a certidão de casamento. No caso das pessoas separadas e divorciadas, é importante que a certidão seja atualizada e que já esteja constando a averbação da separação ou do divórcio. Aquelas pessoas que são viúvas devem apresentar a certidão de casamento e a certidão de óbito. A regularidade desses documentos é importante porque depois vão formar o quê? O registro da propriedade do bem no cartório de registro de imóveis. O segundo item da nossa lista, e cabe depois ao colega advogado analisar com cuidado se apresenta ou não, se junta ou não, mas é importante que se peça o documento, é eventual contrato de compra e venda envolvendo a posse.
É muito comum aqui no Brasil que as pessoas vão circulando a propriedade dos bens imóveis por meros contratos de compra e venda, onde que se transfere, se vende a posse daquele bem de uma pessoa para outra. Como é burocrático e caro se fazer a escritura pública, né, o meio correto para se transferir a propriedade imóvel, os cidadãos vão circulando esses bens por meio de simples contratos, e isso vai passando de A para B, para C, para D, para F e assim por diante. Por que eu digo que o colega advogado deve olhar com cuidado se deve ou não juntar esse documento? Como você deve saber, o uso capião é forma originária de aquisição da propriedade, ou seja, não faz diferença para a justiça se aquele interessado invadiu o imóvel ou se ele comprou a posse os direitos de A, de B ou de C. Não faz diferença. O próximo item da nossa lista é a apresentaçãozinha do carnê de IPTU. Ora, um dos requisitos do uso capião é o animus domini. Aquela pessoa que tem a coisa como sua, obviamente que procura pagar os impostos e manter regularizado. Então, não só o carnê de IPTU do ano em que você está entrando com a ação é importante, não esqueça de pegar uma cópia daquela parte do carnê onde aparece o valor venal, etc., para que você usar esse valor venal como valor da causa. Mas também você pode pedir para que ele, para que você possa provar aí o tempo da sua posse, que você peça, se não todos os carnês de IPTU de todos os anos desde que ele tenha posse, mas pelo menos alguns, os primeiros ou os últimos, enfim, para você usar esses documentos como forma, como eu disse, também de provar o tempo da posse do seu cliente sobre sobre o imóvel usucapião. O próximo item da nossa lista é a apresentação de uma certidão de propriedade do imóvel atualizada. É importante que você ou o seu cliente se dirija ao cartório de imóveis a fim de obter uma certidão de propriedade, ou seja, quem é o proprietário legal daquele imóvel que o seu cliente adquiriu pelo meio da posse longeva, né? Isso é importante porque a ação de usucapião é contra essa pessoa, ou seja, a ação de usucapião ela tem como réu o proprietário ou os proprietários legais do imóvel. Então você deve apresentar ao juiz uma certidão de propriedade atualizada, ou seja, com no máximo 30 dias da data da distribuição da ação. Isso também é importante porque na hora que você faz o pedido, você faz justamente no sentido do quê? De se fazer o registro da propriedade do seu cliente naquela matrícula. Bom, e se o cartório, né, não localiza a propriedade? Isso é uma situação das mais comuns, né? Principalmente quando nós temos imóveis usucapianos em áreas mais afastadas ou áreas urbanas, e se vai até o cartório de imóveis e o cartório não consegue localizar o proprietário do imóvel. O primeiro passo é tentar localizar o proprietário da área maior, né? Às vezes a área foi uma fazenda, um sítio e foi ali de forma irregular ou regular loteada, normalmente de forma irregular loteada. Então você procura localizar o proprietário da área maior. Se nem assim você conseguir localizar, é importante obter do cartório uma certidão nesse sentido, que o cartório não localizou nem mesmo não localizou a área específica do imóvel usucapiano, nem uma área maior, quem seria o proprietário. Então você vai apresentar essa certidão negativa de propriedade. Isso não é o ideal, pode até trazer alguns problemas, mas é importante que você ou apresente a certidão de propriedade ou apresente a certidão negativa de não localização da propriedade. O próximo item da minha lista é a certidão do distribuidor cível da comarca quanto à existência ou não de ações possessórias em nome do interessado ou dos interessados, né? No caso de pessoas casadas ou companheiro e companheira, né, que vivam em união estável, a certidão deve abranger os dois interessados. Essa certidão ela tem como objetivo provar que a posse daquele imóvel é mansa e pacífica, ou seja,
que o proprietário não entrou com uma ação de reintegração de posse, que não está correndo já alguma outra ação a respeito daquele imóvel. O próximo item da nossa lista é a apresentação da planta e do memorial descritivo. Esses documentos são necessários para poder-se corretamente identificar o imóvel usucapiano. Como normalmente a ação como é da natureza dela, melhor dizendo, a ação de usucapião envolve a posse de um bem, a posse nem sempre é dos limites do terreno, do imóvel, então é importante que a apresentação desses documentos para que se delimite de forma correta a extensão do imóvel. Lembrando que existe até a possibilidade, em prazo bem menor, naqueles imóveis que são até 250 metros quadrados, ajuizamento de ação de usucapião constitucional ou especial, em que o tempo de posse é de apenas 5 anos. A apresentação desse documento vai possibilitar ao juiz que ele verifique a correta identificação do imóvel usucapiendo. O engenheiro vai fazer a descrição técnica do imóvel e essa descrição técnica você deve colocar na sua inicial e ela vai depois compor o registro da futura matrícula desse imóvel. Se o imóvel já tem uma casa, por exemplo, aí você vai me perguntar, é só do terreno ou de tudo? Depende. Se a construção ela é regular, ou seja, se ela está regularizada na prefeitura, então você pede uma planta e o memorial descritivo de tudo, do terreno, da construção, etc. Agora, se a construção, a coisa das mais comuns nesses casos, se a construção é irregular, então a planta e o memorial descritivo que você vai requerer deve envolver apenas o terreno. Você pede o usucapião, né, a regularização da propriedade do terreno, se torna proprietário, eventualmente, se a ação for julgada procedente, e depois de regularizada a propriedade, você regulariza então a construção, porque os requisitos são diferentes, né? Cada município tem lá os seus requisitos, afastamento, metragem mínima da construção, metragem afastamento da lateral ou da frente, enfim, são situações diferentes. Na ação de usucapião, você regulariza a propriedade do terreno. Como você sabe, a construção ela é acessória em relação ao terreno. Então, o que é importante, obviamente, que é obter a propriedade do terreno e depois, de forma administrativa, se regulariza eventualmente a construção que há sobre ele. O próximo item da minha lista é a relação dos confrontantes ou a relação dos confinantes, que são aquelas pessoas que moram ao redor do imóvel usucapiendo. É importante que o interessado apresente sempre que possível, o mais detalhadamente possível, o nome completo, telefone, e-mail, para facilitar a citação dessas pessoas como interessadas. Elas têm que ser citadas pela razão de que, como se está pedindo a propriedade de um imóvel em razão de posse, pode ser, por exemplo, que esse interessado tenha invadido parte do terreno de alguém. Então, o legislador entende que deve-se dar oportunidade àquelas pessoas que estão ao redor do imóvel de se manifestar. Por isso que é importante que o interessado apresente, então, essa relação. Se não for possível, né, às vezes você tem lá um imóvel baldio, né, um imóvel vazio de um lado ou de outro, ou as pessoas não se dão e você não consegue o nome desses proprietários vizinhos, há algumas alternativas. Tem prefeituras que fornecem certidão de confinantes, então você pode ir até a prefeitura e tentar obter ali uma certidão de confinantes. Outra possibilidade é pedir, né, informar a dificuldade para o juiz na petição inicial e pedir para que o oficial de justiça percorra o imóvel usucapiendo e identifique e cite todos os confinantes. O último item da minha lista é o rol de testemunha.
nome, endereço, profissão, telefone, e-mail de pelo menos 3 pessoas que possam confirmar o tempo da posse. Isso é muito importante. Eu já vi em muitos casos de uso capião, a testemunha chega na frente do juiz, o juiz pergunta se ele conhece fulano e beltrano, ela diz que conhece. E quanto tempo eles moram no imóvel? Ah, moram há muito tempo, doutor. Mas há quanto tempo? Ah, eles moram lá, sei lá, há 3 anos. A memória das pessoas é uma coisa um tanto quanto confusa, né? Então, se certifique de obter junto ao interessado um rol de testemunha de pessoas realmente capazes de confirmar a posse, né, o tempo da posse, porque isso é fundamental para a procedência da ação, né? Você provar de forma categórica para o juiz que os seus clientes estão lá, né? O interessado está lá ao menos há 15 anos ou há 10 anos ao menos, se ele reside lá no imóvel. Isso é mais fundamental do que parece. Já vi colegas ficarem em situação muito difícil porque não tiveram esse cuidado e chega na hora, a memória das pessoas é meio confusa e a pessoa não consegue provar de forma categórica a posse, né? Ou seja, não consegue provar que houve a prescrição aquisitiva, o que é fundamental, como eu disse, para a procedência da ação. A ação de uso capião, de qualquer natureza, costuma ser uma ação demorada, formalista, burocrática, que envolve muitas etapas. Já começa que você tem que citar o proprietário do imóvel, que normalmente são pessoas já falecidas ou desaparecidas, porque senão teriam tirado o invasor de lá, né? Então, normalmente já começa que tem que se expedir os ofícios de praxe para se tentar localizar essas pessoas, depois tem que se citar por edital, depois tem que se nomear curador, o curador se manifesta, reclama. Isso fora os muitos e muitos pedidos do juiz para que você apresente este ou aquele documento. Esse processo pode se tornar ainda mais demorado, mais burocrático, se você não o preparar de forma bem adequada. Então, ao se preparar uma ação de uso capião, o meu conselho é não se apresse. Antes de se aventurar e distribuir a ação, se certifique que você tem realmente todos os documentos, que você fez o possível para localizar todos os confinantes, que você fez possível para localizar o proprietário do imóvel. Tudo isso pode facilitar e tornar muito mais célere o seu processo, evitando aí diligências inúteis e procrastinatórias. Fica, por fim, a dica. Lembro que você vai encontrar essa lista de documentos que eu acabei de comentar e outras informações a respeito da ação de uso capião aqui no meu livro Prática no Processo Civil. Eu falo sobre o valor da causa, sobre as despesas, dou dicas, falo sobre as provas, falo até mesmo quais as questões que você não pode esquecer de perguntar para o seu cliente. E forneço também modelo detalhado da ação. Então consulte o meu livro para saber mais sobre a ação de uso capião extraordinário. Eu espero que você tenha gostado aqui do meu vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aqui o seu like e de se inscrever aqui no meu canal. Não deixe também de deixar os seus comentários, as suas dúvidas. Você discordou de algo que eu disse? Deixa aí, vamos discutir, vamos aprender juntos e até a próxima.